Hoje nós vamos falar sobre crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente. Sou a professora Ri, da etapa 7 do PIC. Bom, o que é o crescimento? O crescimento na infância, o crescimento do ser humano, é um aumento do tamanho corporal que geralmente cessa com o término do aumento em altura. Então, o crescimento é um processo dinâmico e contínuo que ocorre desde o nascimento até o final da vida. E este é um dos melhores indicativos de saúde da criança. Então, assim, durante a vida, durante as consultas, é interessante, é importante que se faça as anotações de todos, as pesagens, de todas as medidas do perímetro cefálico, da estatura. É justamente para que tenhamos um acompanhamento correto, um bom acompanhamento dessa criança durante a puericultura. Então, para que a criança atinja o seu potencial máximo, que ela herda, dos pais, alguns fatores estão envolvidos. São esses: a nutrição, a alimentação, a nutrição desde o intraútero até o pós-natal, e uma principal alimentação já no seu pós-natal, vocês sabem que é o aleitamento materno exclusivo, até o 6º mês. E após isso, a introdução dos outros alimentos. E o outro fator seria a ausência das doenças crônicas. Seriam as cardiopatias, nefropatias, que acabam interferindo no crescimento dessa criança. É importante também um sono adequado, a prática moderada de exercício, a saúde mental, a saúde emocional, entre outros fatores. Mas o que determina realmente a altura de um indivíduo é a genética. Então, cerca de 80% da estatura final de um indivíduo é determinado pelo tamanho dos pais, pela altura dos pais. Então, aqui a gente tem um gráfico, do crescimento, desde o intraútero até o pós-natal. Então, as proporções vão se modificando, sendo que é observado, conforme a figura, a proporção cefálica intraútero é maior e vai diminuindo, conforme o avançar da idade até na fase adulta. E o que é muito comum a gente ouvir, sempre os pais falam: vai dormir, senão você não cresce. E realmente é um clichê correto. Por quê? O hormônio de crescimento é produzido e liberado no organismo durante o sono, principalmente ao longo da noite. Então, cerca de 30 minutos após o adormecimento, e a produção maior a partir das 22 horas até as 6 da manhã. Então, por isso que aquelas crianças que dormem pouco apresentam geralmente um déficit de atenção, irritabilidade, e acomete no final também o seu crescimento, a liberação do hormônio de crescimento. E ele depende, então o crescimento depende de fatores esses intrínsecos e extrínsecos, que são divididos em duas fases: pré-natal e pós-natal. O que são fatores intrínsecos? Intrínsecos são é a carga genética, e a integridade neuroendócrina. Então, é importante que haja essa integridade do sistema nervoso, até a liberação até os órgãos que produzem os hormônios de crescimento. GH, os hormônios da tireoide, a produção de esteroides, a produção de andrógenos. Então, deve ter essa integridade, essa relação adequada. E os fatores intrínsecos são a placenta e a saúde materna. Então, as condições extrínsecas necessárias são
a nutrição adequada, aleitamento materno exclusivo, né, a introdução adequada, com uma proporção adequada de proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas, sais minerais. Né? E ao longo do tempo, né, a continuidade dessa alimentação, né, a aquisição dessa alimentação. Tá? E também o sono restaurador e a atividade física regular. As condições intrínsecas, assim como nós falamos, a carga genética, a ausência de anomalias, né? Sabemos que algumas anomalias podem interferir no crescimento, né? Um exemplo seria o nanismo, né? Que pode levar, né, ao comprometimento da estrutura final. O hipotireoidismo também, congênito, é uma outra alteração que pode levar também a outra doença, né? E o síndrome de Turner, né, nas meninas. O histórico genético também é muito importante, principalmente a altura dos pais e dos avós. Então, quais são os hormônios, né, necessários para o crescimento? Então, nós temos IGF-1, é um dos principais, que age no período pré-natal e pós-natal, na epífise, e que estimula a expansão e a hipertrofia celular. O hormônio de crescimento, que é produzido na hipófise, que tem um efeito direto na placa de crescimento e estimula a diferenciação celular. E os hormônios tiroidianos, né, que estimulam a produção e secreção de GH e a síntese de IGF-1. E, além disso, eles estimulam a diferenciação terminal dos condrócitos e a atividade dos osteoclastos. E, além disso, nós temos os esteroides sexuais, que é importante na diferenciação, né, sexual, na puberdade e na adolescência, e eles apresentam receptores específicos na placa de crescimento, estimulando, né, a síntese de H. E eles são importantes também porque têm um efeito direto, né, nas epífises, com o fechamento dos mesmos. Então, o crescimento intraútero é um crescimento muito acelerado, em torno de 1 a 1,5 centímetro por semana. No primeiro ano pós-natal, a criança tem um aumento de em torno de 25 centímetros. Então, se a menina nasce com 49 centímetros, né, ou o menino nasce com 50, né, em torno de um ano, ele vai ter, no final, né, de um ano, em torno de 75 centímetros. No segundo ano, ele cresce mais 15 centímetros. Do terceiro ano à puberdade, ele tem um crescimento de 5 a 6 centímetros ao ano. E na puberdade, ocorre nos 2/3 dos primeiros anos, em torno de 10 centímetros, né, sendo que no final, um ganho menor, entre 1 e 1,5. Nós temos um macete, né? Um macete simples, mas que funciona muito bem. Então, no primeiro trimestre, o recém-nascido, ele ganha, no primeiro mês, em torno de 700 gramas ao mês. Então, ele ganharia no primeiro trimestre 700, 700, 700. Já no segundo trimestre, 600 gramas por mês. E no terceiro trimestre, 500 gramas por mês. Então, nós temos aqui um gráfico, né? Esse gráfico é de década de 70, mas é um gráfico que realmente resume todo o crescimento do ser humano, né? Então, nós temos os tipos de crescimento geral, que é o crescimento somático, o crescimento neurológico, que é ali o pontilhado ali da cabeça e cérebro, o crescimento linfóide, né, que é uma curva mais apiculada, e o crescimento reprodutivo, né? Então, o que é interessante a gente observar é que nos 2 primeiros anos,
né? A gente tem um crescimento de em torno de 60 até 70% do sistema nervoso central, né? Do aumento perincefálico. Então, a fase realmente é de extrema importância, né? Que a criança não tenha nenhum efeito deletério, de nutrição, de doenças que possam comprometer o crescimento neurológico da criança. E outra coisa que é muito interessante é esse crescimento linfóide, né? Então, vocês observam que em torno de 8, 9 anos, ele tem um crescimento de quase 100%, né? Das glândulas linfóides. Então, é muito comum no exame físico, na uroscopia, né, você observar uma hipertrofia de amígdala, que é fisiológico, que é normal, né? E esse crescimento ele chega no seu ápice em torno de 12, né, a 13 anos de idade. Já o crescimento reprodutivo já é um pouco diferente, né? Então, ele começa a se expressar na puberdade, nas meninas em torno de 10, 11 anos e no menino em torno de 13 anos. E o seu pico, né, ele atinge o pico do crescimento reprodutor em torno dos 20 anos de idade. Tá? Então, nós temos tipos de crescimento, né, e esses tipos de crescimento são importantes para que o ser humano tenha, né, um crescimento global, né, e um crescimento completo. Tá? É um gráfico realmente que sintetiza todo o crescimento do ser humano. Então, a velocidade de crescimento, como dissemos antes, é muito alta até o nascimento e vai desacelerando até a fase escolar. Então, até os 2 anos é um período que o lactente cresce muito, né? Não só o crescimento linear, mas o crescimento também em massa, né? Então, por esse motivo, né, mais um motivo, que é feita a suplementação de ferro, né? Porque há uma necessidade, uma demanda grande de ferro nessa fase. No segundo ano em diante, né, até a fase pré-escolar, nós temos um período de repressão. O que significa isso? Nós temos o crescimento linear de estatura menor, já com aumento maior de peso. Tá? Aquela fase, né, do segundo ano até a fase pré-escolar, né, aquele bebezinho mais gorducho, né, mais gordinho. Já no final da fase pré-escolar, a criança tem uma relação peso-altura menor. Ela tem um peso, um índice de massa corporal menor. E na fase escolar, né, o crescimento ele ganha um pouco mais, né, de crescimento, um pouco mais de altura, ganha um pouco mais de velocidade na altura, né, nessa fase. É em torno de 5 a 6 centímetros ao ano. Já na fase pré-puberal, né, observa um outro período de repressão. Então, é muito comum observarmos, principalmente os meninos, né, em torno de 10, 11 anos, que ainda não atingiu a fase de estirão, é um menino um pouquinho menor, né, comparando com a menina, e com um índice de massa corporal maior. Então, é um menino mais gordinho. Tá? É muito comum, porque o menino ele começa a fase de tirão um pouco mais tarde, né, em torno de 13 anos. Já a menina inicia, né, um pouco mais precoce, em torno de 11 anos de idade. Então, só para pontuar novamente, né, essa velocidade de crescimento, tá? E o que a gente observa
na adolescência, que a gente tem uma velocidade muito grande de crescimento, sendo que nas meninas 8 a 10 centímetros ao ano e nos meninos 10 a 12 centímetros ao ano. Em relação ao perímetro cefálico, esse aumenta, aquilo que eu comentei naqueles slides anteriores, há um aumento acelerado nos 2 primeiros anos. Então, ele aumenta em torno de 10 centímetros no primeiro ano. Aí, após o primeiro e segundo ano, uma desaceleração. Então, na puberdade, ocorre aquele estirão puberal, que a menina é mais precoce e menos amplo que no menino. E geralmente é relacionado com a ação dos estrogênios e dos androgênios. E a diferença média da estatura do homem e da mulher é em torno de 13 centímetros. Então, para se fazer o cálculo da estatura-alvo, na menina, nós pegamos a estatura da mãe, mais a estatura do pai, em centímetros, menos 13, que é essa diferença, e dividimos por 2. Já no menino, a estatura da mãe, mais a estatura do pai, mais 13 dividido por 2. Então, baseado na altura dos pais, nós conseguimos projetar uma estatura-alvo, a estatura que essa criança vai atingir na sua fase adulta. Esse gráfico, então, mais uma vez, a gente vê a velocidade de crescimento em cada faixa etária, e observamos que a menina, com 11 anos, ela tem uma altura maior, realmente, em relação aos meninos, e quando o menino entra na fase de estirão, em torno de 13 a 14 anos, nós temos então um percentual mais alto nos meninos, em torno de 62,62%, um percentual mais alto em relação às meninas. E temos algumas alterações que podem afetar o crescimento dessa criança, da criança e do adolescente. Então, nós temos alguns mecanismos responsáveis que podem levar a déficit de crescimento. São a indução de um estado catabólico, quer dizer, de repente, uma criança que tem um estado catabólico maior, uma cardiopatia, uma nefropatia, uma criança que tem uma hemoglobinopatia, no caso uma anemia falciforme, que ela tem infecções de repetição, que isso leva ao aumento, as infecções levam a um gasto energético maior. Então, são crianças que podem ter um prejuízo dessa altura. Outra coisa seria a diminuição de ofertas de nutrientes, a diminuição de ofertas de carboidrato, de micronutrientes como ferro. Então, tudo isso pode levar à diminuição da altura, do peso inicialmente, e se persistir essa diminuição da alimentação de nutrientes, pode levar, consequentemente, a longo prazo, à diminuição da altura. Diminuição de oferta de oxigênio, aos tecidos-alvo. Um exemplo seria a hemoglobinopatia, a anemia falciforme, acúmulo de produtos tóxicos nocivos ao desenvolvimento normal, seria, por exemplo, a fenilcetonúria, as aminoácido-patias, aumento de gasto calórico com metabolismo basal, já pontuei, exemplifiquei, e presença de quantidade inapropriada de hormônios que influenciam o crescimento. Então, são aquelas doenças que podem comprometer a produção de hormônio de crescimento. Um dos exemplos é hipopituitarismo, nanismo no caso.
Então, a monitorização do crescimento deve ser realizada em todas as consultas, tá? Seja ela no âmbito do privado, um consultório privado, ou a nível da rede pública. Tá? E quais são os índices, quais são os, eh, os parâmetros que devemos observar? Né? Seriam o peso, o comprimento ou estatura, perímetro cefálico e IMC. E com isso nós temos gráficos, curvas apropriadas. E a Organização Mundial de Saúde, desde 2007, assim como o Ministério da Saúde, vem utilizando o gráfico baseado em score Z0, tá? Que é um gráfico baseado na mediana da população de uma forma geral. Então, a partir da consulta, então podemos estabelecer, né, através do acompanhamento do peso, do perímetro cefálico e de todos esses parâmetros, estabelecer condutas preventivas adequadas para a idade, né, em relação à vacinação, à alimentação, estimulação e cuidados gerais com a criança. Né. Então, quando é observado uma queda da curva do peso, devemos observar, né, que alguma coisa está acontecendo, né? Ou a criança está tendo um agravo, uma doença, né? Ou, de repente, ela não está ingerindo a quantidade de nutrientes necessário para que ela tenha esse ganho poderoso. Tá? Então, com isso, observando a curva, nós podemos, antes que ela realmente tenha uma patologia grave, né, uma complicação maior, nós podemos intervir precocemente, né, para que não ocorra esse agravo. Estabelecer as condutas curativas terapêuticas dirigidas para o processo patológico presente. Então, de repente, esse peso, essa curva, essa queda da curva do peso, pode ser por um agravo, né? Por exemplo, um quadro diarreico. Né? Então, através da curva, através da anamnese e do exame físico, podemos ter condutas curativas, né? Condutas que possam remediar e, com isso, eliminar a causa, né? Eliminar a patologia, eliminar a causa dessa alteração da curva de peso. Então, no nível de rede básica, o que é importante? É importante, então, esse acompanhamento e o registro periódico, tá, no cartão da criança. Né? E realmente o profissional da saúde, seja ela enfermeiro, né, a parte da enfermagem, ou o médico, devemos anotar toda a medida que forem feitas na unidade básica de saúde. Né? As principais: peso, estatura, perímetro cefálico, o cálculo de IMC, né? E, de preferência também, que sejam feitas todas as anotações de todas as patologias, né, que essa criança, porventura, for apresentar. Né? Então, não só as medidas, mas todas as patologias, né, e todas as interferências. Aqui nós temos o cartão de saúde da criança. Né? No início a gente tem a identificação, o nome do pai, né? E já na página 39, que vocês estão vendo, a gente tem todos os dados do recém-nascido: o dia do nascimento, o horário, né? O Apgar, as condições de nascimento, o prognóstico, a idade gestacional. Então, realmente, no cartão da criança do Ministério, nós temos todas as informações necessárias para o acompanhamento.
Se foi realizado no berçário, né, a manobra de Ortolani, né, para ver a presença ou não de suspeita de luxação congênita de quadril, o teste do reflexo vermelho, né. Hoje nós realizamos também o teste do coraçãozinho, né, observando a saturação, né, do oxigênio. O teste do pezinho é realizado também, né, e é anotado o resultado no cartão da criança. A triagem auditiva também. E todas as intercorrências, né, podem e devem ser anotadas no cartão da criança, tá? Então, aqui no cartão, além do instrumento, instrumento para o médico, instrumento para a enfermagem, é um instrumento importante para os pais, que ali tem todas as informações necessárias para que a criança tenha um desenvolvimento, para que os pais tenham a noção de como fazer a estimulação, né, para que a criança tenha um desenvolvimento adequado. Aqui, né, a primeira semana, né, até os cuidados, umbigo, né, do curativo, como é feito. Em relação à prevenção de acidentes, nós temos também no cartão da criança, né? E temos também em relação ao desenvolvimento, né? Todas as fases, os marcos, você pode, tanto a mãe quanto o médico, pode encontrar no cartão da criança. As orientações em relação à amamentação, né? E o mais importante, né, que é o objetivo da aula, né, aqui realmente é a observação e a anotação dos dados, né, observados e aferidos. Aqui a gente tem a curva do perímetro cefálico, né, você tem o score Z0, que é na linha verde, mais 2 e menos 2. Né? Então, entre mais 2 e menos 2 é um perímetro cefálico normal. Acima disso seria maior para a idade, né? Maior que o esperado, né? E abaixo do menos 2 seria um perímetro cefálico abaixo do esperado. E aqui nós temos o gráfico do peso também. Né? Então, a gente anota o peso conforme a faixa etária. E temos o peso adequado entre mais 2 e menos 2, sendo que o peso elevado acima de 2 e o peso baixo abaixo de menos 2. E abaixo de menos 3, o score menos 3, um peso muito baixo para a faixa etária. Então, é interessante que a gente faça a anotação com pontos e a ligação desses pontos e a observação dessa curva, tá, para o acompanhamento. E aqui a gente tem também a curva do comprimento, né, a mesma coisa. Tá? E aqui também o índice de massa corporal, né, que não é feita só no adolescente e no adulto. Então, nós fazemos também o cálculo e colocamos no gráfico para observação. Né? Lembrar que acima do mais 1, né, já é risco de sobrepeso. De 2 para 3, nós temos o que? O sobrepeso, e acima de 3, a obesidade, né, que é muito comum agora, né? A população adulta e a infantil, a tendência realmente é evoluir para sobrepeso e obesidade. Bom, em relação ao desenvolvimento, né? O que é importante saber? O que é o desenvolvimento? É uma transformação complexa, contínua, que inclui, além de crescimento, a maturação e aprendizagem, né, e os aspectos psíquicos e sociais. Tá? Então, para que ocorra um bom desenvolvimento, é importante que a criança tenha o crescimento,
né, também adequado. Né? Então, o bom desenvolvimento necessita não só do crescimento somático, mas necessita também do crescimento neurológico, da maturação neurológica, né, que é feita, a maturação, vocês sabem, que a mielinização é feita da cabeça aos pés. A mielinização é céfalo-podálico. Né? Então, para que a criança desenvolva adequadamente, é necessário que o crescimento, de uma forma geral, seja adequada também. Então, quais são os tópicos que devemos observar na criança? Se é para observar se ela realmente tem um desenvolvimento adequado ou não. Então, nós temos o desenvolvimento motor, da motricidade, motor grosseiro, motor fino, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento psicossocial e das suas habilidades. Novamente o gráfico, só para pontuar que realmente é necessário que esse crescimento globalizado seja adequado para que a criança tenha um desenvolvimento adequado também. Então, aqui nós temos um quadro do perímetro cefálico dos meninos e meninas de 0 a 2 anos em centímetros. Então, a gente observa que praticamente, nesses 2 até 4 anos, 2 anos até 4 anos, a criança tem praticamente todo o crescimento, mais de 60% do crescimento neurológico nessa faixa etária. Por isso que o acompanhamento, principalmente nessa fase, os 2 primeiros anos, é extremamente importante. É extremamente importante. O acompanhamento e a observação dos seus agravos, a prevenção, e a interferência precoce, para que essa criança não tenha a longo prazo sequelas, não só de crescimento, de altura, mas principalmente sequelas neurológicas. Então, aqui, o recém-nascido. Geralmente, o recém-nascido, a gente tem, o bebê tem os reflexos arcaicos, que são aqueles reflexos primitivos, que vão desaparecendo conforme a mielinização. Então, o bebê, normalmente, vocês lembram do reflexo de Moro, que o Moro completo você tem a extensão e a flexão dos braços, e geralmente desaparece quando ele mieliniza, quando ele começa a pegar objetos, quando o neném começa a rolar na cama, então esse reflexo desaparece. O reflexo da apreensão palmar, mesma coisa, Então, o bebê perde esse reflexo primitivo quando ele começa a pegar objetos. Inicialmente, ele pega de uma forma ulnar e depois, com 9 meses, ele já faz a pinça, com o indicador e o polegar. Com os 4, 5 meses, ele começa a rolar, Com 5 meses, ele já gira o abdômen. Com 6 meses, ele mantém sentado, mas com apoio. O apoio que a gente fala não é o apoio atrás, é o apoio com as mãos. É um tripé, Então, ele apoia sentado com as 2 mãos, no corpo. Aí, com 7 meses, ele já senta sem apoio. Ele já apresenta a apreensão palmar. Com 9 meses, 8, 9 meses, a apreensão, a pinça. Tá? E com 8 meses, o bebê já começa a engatinhar. E alguns já andam com apoio também. Geralmente, com 9 meses, 10 meses, já está engatinhando.
alguns já andam sem apoio, sem se segurar, né? E normalmente em torno de 1 ano e 3 meses ele já caminha sozinho, tá? Então essa é a parte motora. E com 9 meses, 1 ano, como a criança já está ficando em pé e já andando, ele perde a pressão palmar e perde a cutâneo plantar, tá? Então há o desaparecimento desses reflexos de uma forma geral. Então, em torno de 6 meses a 9 meses é uma fase de desenvolvimento muito importante, marcado por mudanças rápidas que a mãe deve observar, né? Então, o bebê já começa a diferenciar sentimento de sede, de afeto. É uma fase que a criança já reconhece a família, né? Já estranha, chora, né? Em contato com pessoas que ela não conhece. E, em relação à linguagem, ele já atende pelo nome, né? E imita sons, né? Faz movimentos de dar tchau, né? Então, realmente, é uma fase que a criança está em desenvolvimento acelerado, né, principalmente na sua fase psicossocial, né? E aquilo que comentei, né? E o desenvolvimento motor é importante. Com 7 meses começa a engatinhar e algumas crianças já andam, né? Sem apoio, com apoio e outras até sem apoio com 9 meses de idade. Então, no cartão da criança, a gente tem todos esses marcos importantes, tá? Que vocês podem orientar a mãe na observação, né? No acompanhamento do desenvolvimento, né? E em qualquer alteração, né? Que a mãe comunique ao profissional de saúde, né? Para que se possa intervir de forma mais precoce possível, né? Seja estimulando ou, se de repente, né, sendo necessário, a própria investigação. Né? Aqui a gente tem, né, alguns marcos importantes, né? Então, normalmente, né, com 1 ano, na parte da linguagem, a criança já tem a palavra frase, né? O que é isso? A criança aponta, né? Por exemplo, ela quer água, né? Ela, em vez de pedir, mamãe, eu quero água, ela, em uma frase, ela transmite, né, todo o seu desejo. Dá, quer, água. Então, essa é a palavra frase, tá? Normalmente, a criança, em torno de 4 anos, ela já se veste sozinha, né? Reconhece as cores, gosta de ouvir histórias, né? Então, nós temos aqui todos os marcos, né, da infância, do desenvolvimento no cartão da criança. E outro, um instrumento que nós temos também, né, é a escala de Denver, né, que vocês podem utilizar para acompanhamento do desenvolvimento dessa criança, tá? Então, a sociedade brasileira, né, vem acompanhando, né, observando e lançou até um instrumento de promoção do desenvolvimento, né, para justamente, né, que a mãe observe, né, todo o desenvolvimento dessa criança, né, observe. E observe para ver se realmente, né, para que ela observe realmente se há alguma alteração, né? E havendo essa alteração, possa fazer a estimulação, né, no atraso, tá? Então aqui, por exemplo, de 7 meses a 2 anos, um estímulo precoce de cuidadores e professores, né? Na manipulação de diferentes objetos e texturas, esconder e buscar objetos, distinguir entre si e objetos, tá? Em torno de 3 a 5 anos, estimulação precoce também, né? Sendo que exposição de conceitos simples,
formas, números, cores e meio de jogos, tá? Então, assim, são intervenções, né, que a mãe pode realizar junto com o profissional, tá? Observando também, né, não só a coordenação motora, mas a possibilidade, a resolução de problemas, observar desenvolvimento socioemocional, né, a linguagem compreensiva e a linguagem expressiva. Por exemplo, um neném de 7 meses, ela responde pelo nome, imita sons, né? Então, se de repente ela não responder, né, observar de repente que ela pode ter uma alteração do comportamento, né? Linguagem expressiva, emite sílabas isoladas, vocaliza sons diferentes para expressar sentimentos. Tá? E aqui é os instrumentos, né? É um instrumento que a mãe ou o profissional de saúde pode utilizar para observar alterações, né? Então, se esse marco realmente é presente, se está ausente, o que não foi verificado. É um instrumento a mais para ser utilizado. Tá. Bom, passando a fase da infância, nós entramos na adolescência, né? Então, é marcado por mudanças importantes, tá? Mudanças corporais importantes, acompanhadas de mudanças na esfera psicossocial. E a puberdade é uma fase de desenvolvimento que prepara o ser humano para a maturação sexual e reprodutiva, né? Então, ela depende de alguns fatores, que são elas genéticos e ambientais. Então, a adolescência é marcada por mudanças, né, corporais importantes, repetiu novamente, e trata-se de uma etapa da vida que marca a transição da infância para a idade adulta. Então, é dos 10 a 20 anos incompletos. Considera-se que em nenhuma outra fase do desenvolvimento humano ocorra tantas e tão intensas transformações física, social e emocional. E é na adolescência que realmente ocorre um segundo estirão, é um crescimento importante, né? E se encerra o crescimento somático do indivíduo, destacando com isso os caracteres sexuais secundários como a capacidade reprodutiva, né? E socialmente, é na adolescência que define a identidade adulta e a escolha profissional. E a parte psicológica, o adolescente tem um processo de busca pela autonomia, né, associada a comportamentos como imediatismo, impulsividade, labilidade humoral e onipotência. Então, nós temos uma alteração hormonal importante na adolescência, né, gente? E com isso, ocorre todas essas alterações de impulsividade e irritabilidade e labilidade emocional, tá? Isso é muito comum na adolescência, tá? E o profissional e os pais devem estar atentos a isso, que é uma fase e que é uma fase fisiológica, é uma fase normal, né? Mas apesar disso, né, devido a toda essa labilidade emocional, né, hormonal, o adolescente ele corre riscos, né, corre riscos de uso de drogas, né, de pensamentos suicidas. Então, é uma fase que devemos estar muito atentos, não só em relação ao seu crescimento, né, ao crescimento somático, mas em relação a essas habilidades emocionais e ao risco, né, ao risco de vida, ao risco de uso de drogas ilícitas. Então, a puberdade é uma fase de desenvolvimento que prepara o ser humano, né,
essa maturação sexual e reprodutiva, tá? Então, os fatores genéticos que nós temos, em relação, principalmente em relação à menarca, né? Então, depende muito, a menarca da menina depende muito da idade que a mãe, né, teve a sua primeira menstruação, a menarca, né? Então, se a mãe teve uma menarca mais tardia, com uma idade mais tardia, provavelmente essa adolescente também vai seguir, né, na mesma faixa etária, tá? As características sexuais semelhantes ao do pai, por exemplo, se a mãe tem uma mama mais avantajada, provavelmente ela vai seguir a mesma característica dessa mãe, da mãe, né? E étnicos também. Então, a raça negra tem uma maturação sexual mais precoce, né? E os fatores ambientais? Os fatores nutricionais, então foi observado que com o passar dos séculos, né, as crianças, os adolescentes, eles atingiam o potencial maior de altura, né? E com isso também o adiantamento da menarca, tá? Então, o fator ambiental é muito importante também, a estimulação também é muito importante, né? Os fatores socioeconômicos, a urbanização, os fatores psicossociais, a prática desportiva vigorosa pode levar a atraso puberal, né? Geográficos, a altitude elevada, né, com uma oferta de oxigênio menor pode levar também um retardo da puberdade. Bom, em relação à puberdade masculina, ele é marcado pelo aumento do volume testicular. Então, a primeira coisa, tá? Entre 9 a 14 anos. E a média desse aumento é em torno de 10,9 anos, tá? Ou com tamanho, valor superior a 4 ml, o volume testicular. E também com a presença de pelos na axilas e pelo facial, que ocorre entre 12 a 14 anos, né? O timbre da voz muda, também no estágio 5. Ocorre a espermarca, com volume testicular em torno de 10 a 12 ml. E 50% desses meninos, eles podem apresentar ginecomastia, né? Mas que é passageiro, não é preocupante, né? Já a puberdade feminina, ela é marcada como o primeiro sinal da puberdade a telarca, né? O broto mamário, que ocorre entre 8 a 13 anos. Então, é comum, tá? Então, é muito comum a mãe chegar, apresentou, a minha menina está com aumento assimétrico, aumento só de um lado, né? Ela só tem 8 anos. Né? Então, é necessário que saibamos que é o primeiro sinal da puberdade. Né? Não significa que ela vai apresentar menarca em seguida, tá? Mas é o primeiro sinal da puberdade da menina. E a pubarca, em torno de 9,6 anos. Então, ela pode apresentar pelos axilares, em torno de 10 anos também, tá? E a menarca, entre 9 a 16 anos. Então, vai depender da genética, né? Vai depender da menarca da mãe também, né? Então, como que a gente faz essa avaliação, né? Então, é utilizada na adolescência a escala de Tanner, né? Então, nós temos estadio 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5, na menina e no menino, né? Então, na fase pré-adolescência, né, não há pelugem e também não tem elevação das papilas. Né? Já no estágio 1, nós temos, né, em torno de 8 anos, que nós comentamos, a telarca, tá? E o menino é a mesma coisa, né? Tá? A mesma coisa não. Ele tem um aumento dos testículos, né, em torno
de 9 a 13 anos de idade, né? E atinge o pico, né, no P5, onde já tem pelos na genitália, né? E aumento importante, não só do volume testicular, mas também do órgão genital. Então, durante a consulta da adolescência, é interessante, é importante a gente utilizar essa escala para a diferenciação, né, do aparecimento das características secundárias sexuais. E aqui no tratado, né, tirei esse gráfico do tratado, realmente você tem uma demonstração da idade com que os caracteres aparecem, né? Então, a mama geralmente aparece com 9 aninhos, sendo que você tem uma frequência maior, né, no estágio 2 já com 11 aninhos, tá? E a menarca seria a mediana, né, em torno de 12 a 13 anos. Essa seria a mediana, tá? Então, no crescimento na fase puberal, você já tem um ganho de 20% da altura final. Os meninos crescem um pouco mais, em torno de 10 a 12 centímetros ao ano, e as meninas 8 a 10 centímetros ao ano. É um crescimento centrípeto. Então, o adolescente é um adolescente desengonçado, né, desajeitado. Por quê? Como esse crescimento é centrípeta, né, então primeiro ele tem um crescimento das extremidades, né, então os pés, as mãos e para depois para o corpo, tá? Então é muito comum a criança, o adolescente ter os pés maiores, né, do que o corpo, as mãos maiores, né? E como esse crescimento é muito acelerado, é muito grande, ele às vezes não consegue controlar, controlar e manusear as extremidades de forma adequada, né? Então, é um adolescente que derruba as coisas facilmente, né? Cai facilmente, tá? É um adolescente desajeitado, tá? Justamente devido a esse crescimento ser centrípeto. Então, nós temos a carteirinha do adolescente também, da mesma forma como nós temos a carteira da criança, né? Onde devemos anotar todas as alterações, né? O crescimento, inclusive o calendário vacinal, né? As vacinas, tá? E aqui a gente tem, só para ilustrar melhor, que o score Z, né? Ele representa a curva de Gauss, né? Então, a mediana é o score Z0, né? Quanto mais você se afasta, você tem um grupo menor de crianças ou adolescentes com aquele IMC, com aquele peso, tá? Então, a mediana é o score Z0, tá? Por isso que a gente fala, né? Por exemplo, nessa curva de IMC, que seria normal até 1 e menos 2, né? O IMC normal. Acima de 1, entre 1 e 2, seria a obesidade, né? Que seria aquelas crianças que que se afastam da mediana, que tem um peso maior em relação às outras crianças, tá? Então, isso é a curva de Gauss, tá? Só para relembrar, né, o que é o score Z, o que significa o score Z. E, através da curva, né, como comentamos anteriormente, né, a gente consegue detectar, por exemplo, aquela criança com uma baixa estatura que é familiar, né, que está acompanhando a altura dos avós e dos pais, né, ou que aquela criança, né, que de repente tem uma queda da curva, que está desviando, né, da curva de crescimento, né? Então, essa criança, né, realmente deve ser investigada, tá? Então, para isso que serve o acompanhamento, a anotação,
nas curvas de crescimento, né? Justamente para a gente intervir precocemente e investigar, né? Mais uma vez, a velocidade de crescimento, né? Então, só para ver, a gente observar algumas causas que podem levar à alteração, né, de hormônios de crescimento, tá? A idiopática, congênita, né, a ausência congênita de hipófise, né, uma deficiência congênita de receptor de GH, síndrome de Larum, né, ou nós podemos ter associações, né, trauma também pode ser uma das causas de deficiência de hormônio de crescimento, uma ressecção cirúrgica da hipófise, né, uma encefalite viral, né, pode de repente levar a uma deficiência hormonal, né, tuberculose, quimioterapia, tumores, né, nanismo social. Então são várias causas, né, que podem ser aventadas na presença de um crescimento não adequado. E lembrar, né, que tanto no cartão da vacina da criança como do adolescente, nós devemos observar e anotar a imunização, né, que faz parte do diagnóstico fisiológico da criança, né? Então, para acompanhamento, crescimento e desenvolvimento, né, a gente tem todos esses parâmetros, que seria o peso para a idade, a estatura para a idade, PC para a idade, IMC, peso para estatura, né, observação e investigação da alimentação para ver se essa alimentação está adequada ou não, o desenvolvimento, né, observação, questionamento, né, e acompanhamento para ver se esse desenvolvimento dessa criança na parte motora, da linguagem, psicossocial, escolaridade está adequado ou não. Observação da vacina, se está completa ou não. Então, isso faz parte do diagnóstico fisiológico, tá, gente? Os diagnósticos patológicos, né? Então, né, uma delas seria, né, de repente, um exemplo, uma anemia feopriva, uma amidalite bacteriana. Se essa criança, de repente, tem uma curva de altura que está abaixando, será que ela tem algum problema hormonal, algum tumor, né? Isso associado, claro, né, à anamnese, aos sinais e sintomas e observação do exame, tá? Então, realmente, né, o acompanhamento da criança depende de todos esses fatores, tá? E nós temos aqui uma relação de referências que vocês podem utilizar para a complementação do estudo, tá? Então, foi tirada a cadeira da criança, um artigo, né, sobre crescimento da endocrinologia, o tratado de pediatria da SBP, vocês podem encontrar a matéria, e nesse site também, tá? E aí, a discussão do caso nós faremos posteriormente, né? Enviei um caso para a professora Patrícia, que posteriormente podemos discutir, tá? Muito obrigada, espero que vocês realmente vejam, né, sintam que realmente é muito importante o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança para que essa criança se torne um futuro adulto saudável, né? Então, realmente, a importância da vigilância do crescimento, né, é fundamental para que esse adulto atinja o seu potencial máximo de crescimento, não só linear, não só de estatura, mas também somático, né, linfóide, né, imunitário, de defesa, né, reprodutivo e neurológico, tá? Muito obrigada.